verdade, esse é um nome antigo de uma doença que, tecnicamente, a gente chama de mononucleose infecciosa. Nome muito complexo, é mais fácil falar doença do beijo. Por que que acontece isso? É uma doença causada por um vírus, né, que tem uma característica. Depois que a pessoa teve essa infecção, ela nunca mais se livra completamente desse vírus. Esse vírus fica morando na amígdala, na garganta da pessoa, e periodicamente a pessoa elimina esse vírus na saliva. E se você entrar em contato com a saliva de uma pessoa na época que ele está eliminando o vírus, e se você não teve essa infecção antes, você se contamina e você vai poder adquirir essa infecção. Então, ela pode ser transmitida por qualquer contato com saliva, né? Desde que a pessoa entre em contato com uma saliva contaminada com o vírus, a pessoa que eliminou aquela saliva, ela não precisa estar doente. Ela pode ter tido a doença em algum lugar do passado, 10 anos atrás. Só que ela ainda continua periodicamente a eliminar o vírus. Se a pessoa entrar em contato, pode ser uma criança pequena, que entra em contato, por exemplo, com uma gotícula de saliva de um adulto, né? Pode pegar a doença. Mas na situação que a gente está vivendo no Brasil agora, é muito comum isso acontecer no contato da saliva com o beijo, né? Essa doença depende um pouquinho da idade que a gente considera. Nessa faixa etária de adolescente, é muito comum a pessoa ter febre, não costuma ser uma febre assim tão alta, ao redor de 38, no máximo 38,5, dor de garganta, é muito importante essa dor de garganta, né? Ela pode aparecer também uma certa vermelhidão pelo corpo, a gente chama isso de exantema, lembra um pouquinho o sarampo, lembra um pouquinho a rubéola, né? E pode acontecer aumento do fígado e aumento do baço. É uma doença que é relativamente prolongada. Algumas pessoas ficam doentes durante 2 semanas, algumas até 3 semanas. Então não é uma doença assim tão rápida. Existem alguns exames que a gente chama assim de inespecíficos, exames não específicos, que eles sugerem para o médico que a pessoa esteja com essa doença. Então, se a pessoa tiver esse quadro que eu descrevi, né, e naquele exame chamado de hemograma, que é o popular exame de sangue que as pessoas fazem, isso aumenta muito um tipo de célula no sangue que chama a atenção da pessoa do laboratório. Então, embora não seja um resultado muito específico, ele sugere fortemente que essa pessoa tenha mononucleose. Agora, além disso, existem testes específicos. A gente pode procurar no sangue anticorpos especificamente contra esse vírus causador da mononucleose para ter certeza que a pessoa tem essa infecção. A gente não costuma falar em tratamento especificamente da mononucleose, uma vez que não existe um remédio para tratar. Basicamente, o que a gente faz é deixar a pessoa em repouso, porque existe essa característica que eu expliquei para você, que o baço pode aumentar. E nessas pessoas que o baço aumenta, se a pessoa tiver um choque, tiver uma batida, esse baço pode se romper. Não são coisas comuns, são eventos muito raros, felizmente, mas quando isso acontece, é muito grave. Então, a gente deixa a pessoa em repouso durante um tempo todo da doença, eventualmente até mais do que isso, para que a pessoa consiga voltar ao baço ao normal, se sinta melhor. Não é uma doença de tão curta duração assim. Então, a gente deixa a pessoa realmente em repouso durante 2 a 3 semanas, muitas vezes até por precaução. Agora, ainda que a pessoa tenha uma recuperação clínica completa, esse vírus tem essa característica, ele é um vírus da família dos herpes vírus. Não é aquele herpes que a gente tem na boca, mas ele também é da mesma família de vírus. E esses vírus têm uma característica que eles gostam tanto da gente que nunca mais deixam o nosso organismo. E aí, o que significa isso? Que periodicamente você vai eliminar esse vírus na saliva. Se por azar você transmitir essa saliva para uma namorada, um namorado novo que não teve essa infecção, essa pessoa pode pegar a doença. E isso pode ser o resto da vida do indivíduo. Então, a pessoa nunca mais deixa de eliminar vírus. Consequentemente, ela transmite a doença. Sim, é uma doença muito prevalente, muito prevalente. Eu diria para você que praticamente toda a população
já teve mononucleose ou a doença do beijo aos 20 anos de idade. O que acontece é que em alguns países ela acontece mais cedo ou em algumas regiões mais desfavorecidas de um país, né? Pode acontecer da doença acontecer mais cedo. Quanto mais você melhora o nível socioeconômico, educacional das pessoas, elas tendem a ser um pouco mais tardias. Mas até 20 anos de idade, praticamente todo mundo já teve. E aqui no Brasil é exatamente assim, né? Se você pegar regiões mais carentes, ou mesmo o Brasil, alguns anos atrás, era uma doença muito da faixa etária do pediatra, 4, 5, 6 anos de idade. E quando a gente melhora as condições socioeconômicas, você passa a ter com um pouco mais de idade. Isso é uma coisa importante. Na verdade, a pessoa que cura, ela cura totalmente, né? Então, durante a fase aguda da doença, ela pode ter tido uma forma clássica da doença, como eu descrevi, quanto mais velho, mais intensa a doença, quanto mais nova, menos intensa, mas independente dessa apresentação mais ou menos intensa, ela vai eliminar vírus a vida inteira. Então, aquela pessoa que está eliminando o vírus, não está nem percebendo o que está acontecendo, não está doente. Ela está numa balada, está na festa e ela não está percebendo, ela não está fazendo isso por maldade. Ela simplesmente não tem sintoma nenhum, né? E, complementando a sua pergunta, existem sim outras complicações que o vírus da mononucleose pode causar, mas em circunstâncias muito especiais. Então, pessoas que são HIV soropositivas, pessoas que são transplantadas de órgãos, pessoas que tomam remédios imunossupressores, podem eventualmente ter outras formas da doença causadas pelo mesmo vírus da mononucleose. Mas são eventos assim muito mais raros e com os quais a maior parte das pessoas não precisa nem se preocupar. Infelizmente, a única maneira que a pessoa tem de não pegar hoje em dia a mononucleose é selecionar os parceiros e ter pouco número de parceiros, porque realmente a chance que você tem de ter a doença é proporcional ao número de pessoas com as quais você entra em contato mais íntimo, como, por exemplo, através do beijo. Uma pessoa que vai numa balada e beija 5, 10, 15 pessoas, está sob um risco muito maior do que uma pessoa que vai com seu namorado, com sua namorada e vai ter contato só com ele. Então, o risco é diretamente proporcional ao número de pessoas que você encontra e tem um contato mais próximo. Nós não temos vacina para a mononucleose, também é uma área de intensa pesquisa, mas infelizmente ainda não temos vacina disponível para isso.